As teorias sobre Deus têm se multiplicado de uma forma sem precedência. Milhares de religiões têm surgido, mas você precisa ficar com a palavra de Deus. Aqui nós temos um texto maravilhoso, a ressurreição de Lázaro, que está no livro de João, capítulo 11, dos versos 1 a 45. A ressurreição de Lázaro. Diz o texto, e então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de Maria. Mandaram um recado a Jesus, dizendo, mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Ouvindo isto, Jesus ainda ficou 2 dias naquelas paragens para os lados do Jordão. E depois ele disse aos seus discípulos, voltaremos para a Judéia. E porque aquele que anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas aquele que anda em trevas tropeça, pois nas trevas não há luz. Ele quer dizer que aquele que anda na palavra de Deus, que respeita a Bíblia, ele age de uma forma honesta, ele não comete a mentira, o engano, a vaidade, a dissolução. Mas aquele que anda nas trevas, ele tropeça. Porque nas trevas não há luz, não tem palavra de Deus. No entender de Jesus, tropeçar seria o primeiro passo para cair. E cair na mente de Jesus aqui no texto significa perder a vida eterna, o seu acesso à salvação. Mas eu digo para você, aquele que anda em trevas, ele cai de muitas maneiras. Ele perde a família, perde a casa, perde o carro, perde a moral. Ele vai perdendo, porque está andando em trevas. Mas voltemos ao texto. E Jesus foi para Betânia e chegando ali, ele parou em frente àquele arraial e a irmã de Lázaro, Marta, foi ter ao seu encontro. Ela foi ao seu encontro. E chegando lá, ela disse, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então Jesus falou para ela, olha, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele há de ressuscitar, mas é na ressurreição do último dia. Ressurreição do último dia. A Bíblia não diz aqui que Marta se referia a um dia comum de 24 horas. Marta se referia ao grande dia do Senhor. Período que começa com a grande tribulação, período de 7 anos, o qual profetizou o profeta Daniel, no capítulo 9, dos versos 24 a 27. E esse período da grande tribulação se estenderá a eternidade para fora. Este é o grande dia do Senhor. No grande dia do Senhor, grandes coisas vão acontecer, tremendas coisas vão acontecer neste mundo. E este dia está bem próximo. Vai haver um período de intensa sobrenaturalidade, de coisas que nunca acontecendo. Mas voltemos ao texto. Então, Jesus, vendo que a mulher havia dito, mas eu sei que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia, Jesus, em contrapartida, respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Está vendo aí? Você perde muito por não ter a Bíblia como livro na sua vida. Então, o texto continua mostrando que Jesus saiu dali e foi para o sepulcro de Lázaro. Chegando ali, encontrou aquela multidão, gente que
veio de Jerusalém somente para poder prestar as devidas consolações à família. Jerusalém distava 15 quilômetros, mais ou menos, ali de Betânia. Então, ele se posicionou na frente do sepulcro e disse para aquelas pessoas ali, tirai a pedra. E eles disseram a Jesus, Senhor, mas como assim? Já faz 4 dias, está cheirando mal. Você sabe que 4 dias, porque 4 dias não tem desculpa. Ou o defunto está lá dentro, ou está morto. Um dos dois. Ou o defunto não está lá dentro, ou está morto. É isso que eu quero dizer. Então eles tiraram a pedra e Jesus olhou para cima, falou com o Pai, dizendo, obrigado, Pai, por teres me ouvido. Né? Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando isto é para que a multidão que está aqui creia que tu me enviaste. Então ele olhou para o sepulcro e disse, Lázaro, vem para fora. O mundo dos mortos tremeu. As abas da sepultura, as foices do além se abriram e a morte teve que devolver Lázaro. Então Lázaro saiu todo enfaixado, conforme o costume herdado dos egípcios, de enrolar aquelas faixas no morto. Ele saiu todo enfaixado. Então Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. É maravilhoso saber que a ressurreição é a esperança, a única esperança que nós temos. Precisa ter esperança. E eu quero te dizer que é uma promessa que precisa ser cumprida, pois no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fez essa promessa às nações, a Abraão e a Israel. Deus vai ter que chamar muita gente da sepultura, inclusive eu, se caso é morrer, para cumprir as bênçãos prometidas. Porque é um Deus que não é como o homem. O homem mente, mas Deus não mente. Se Deus mentir, ele vai de encontro à sua própria natureza. Que a natureza de Deus é santa, é fiel. Ele deu a promessa da ressurreição. O próprio Jesus disse no capítulo 5, eu ressuscitarei no último dia. Então você que está assim hoje, sofrendo, creia que se você entrar lá, Deus vai te tirar de lá. Porque ele mesmo disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la. Esse poder eu recebi do Pai. Para enfrentar o Calvário, você precisava de poder. Nenhum homem natural teria conseguido. Mas Jesus disse, eu tenho o poder de dar a minha vida. E dando a minha vida, eu tenho o poder de tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. De tal maneira que hoje Deus está falando ao seu coração. Arrependa-te. Comece a tratar bem as pessoas. Ao invés de praticar o mal, pratique o bem. Ama sua família, ama seus amigos. Volta o seu coração para o Senhor e Ele terá misericórdia de ti. Não adianta pertencer a um conglomerado de igrejas por aí e não amar ninguém. Amar implica em estender a mão, em ajudar. Louvado para sempre seja o nome de Jesus. Creia e o Senhor te dará vida eterna naquele dia. Fica um abraço do irmão José Soares.